Aula 3, torção em materiais. Olá, gente. Uma outra parte bastante relevante nos conceitos de tensão aplicada e deformação observada em materiais diz respeito ao conceito de torção. Mas o que vem a ser torção em um conceito global? Você já ouviu falar sobre deslizamento de planos cristalinos e sobre rearranjo? E tem outro ponto, é endurecimento por deformação. Todas essas definições surgem quando executamos um determinado esforço sobre um material, forçando ele a se modificar na tentativa de encontrar um novo equilíbrio, uma nova posição de equilíbrio, por assim dizer. E aí, sendo assim, vamos dar início hoje a mais uma definição, que é a definição de torção em um elemento sólido. Espero que você tenha acompanhado a aula anterior para entender melhor o assunto como um todo, as definições que a gente já tratou até então. Bom, torção, a gente pode entrar com o conceito de torque, porque o torque é a força motriz para a torção. O conceito de torque é algo já conhecido por você, e assim vamos sequenciar o conteúdo de forma a entender o que o torque aplicado faz a um ponto, de fato, um ponto com um objeto. O torque é um momento que tende a torcer o, o membro, né, o elemento, em torno do seu eixo longitudinal. Seu, seu efeito assim é de interesse principal em projetos de eixos ou eixos de acionamento usados em veículos e maquinária industrial. Motores vai ser praticamente um tipo de exemplo que a gente usa bastante para esse tipo de situação, motor de torque, motor de giro. Aí veja esse objeto cilíndrico aqui. Temos duas situações nessa imagem. A primeira mostra um cilindro com todos os planos imaginários, que são esses pequenos retângulos alinhados sequencialmente e paralelos. E no estágio inicial temos as retas radiais, tanto as retas radiais como as longitudinais, alinhadas prontamente. Deixei marcado aqui em preto e azul para indicar que eles estão girando sempre em relação ao mesmo ponto, estão totalmente alinhadas. Só que após a aplicação de um torque, nota-se que ocorre um efeito. Os círculos em si, na imagem B, permanecem circulares, as retas radiais permanecem como retas, porém as retas longitudinais ficam distorcidas, o que indica que o material respondeu na posição, né, podemos dizer assim, perpendicular ao movimento. Na direção do movimento, continua-se observando os círculos e as retas radiais, mas as longitudinais foram alteradas. É, uma forma para calcular é utilizando também a lei de Hooke, até deixei marcado, a lei de Hooke pode ser aplicada com um asterisco, porque tem algumas restrições, tem algumas situações que pode ser aplicada, outras não. E assim, a fórmula para o cálculo da torção nos diz que quando um torque externo é aplicado a um eixo, cria um torque interno correspondente no interior desse eixo. Assim, temos que, se o material for linear elástico, a lei de Hooke pode ser aplicada. Veja bem, um material linear elástico, porque isso vai facilitar algumas considerações. Isso quer dizer que uma variação linear na deformação por cisalhamento leva a uma variação linear na tensão de cisalhamento ao longo de qualquer reta radial na seção transversal. Veja que é um pouco mais complexo do que uma reta simples, tensão-deformação comum num objeto mais quadrado, mais retangular. Então, preste bem atenção nisso. Uma variação linear na deformação por cisalhamento, leva a uma variação linear na tensão de cisalhamento ao longo de qualquer reta na seção transversal. Tá?
a gente tem que T varia de zero na linha de centro longitudinal do eixo a um valor máximo em seu limite externo. O T representando o torque. Inicialmente, no centro, ele tem um valor mínimo e indo para as pontas, ele tem o valor máximo. Veja nesse exemplo apresentado aqui que nós usamos a regra da mão direita para inferir qual sentido está esse momento, né, ou torque. E nesse exemplo em específico está sendo aplicado um torque no sentido anti-horário, o que diz que o torque está na direção saindo, entre aspas, do objeto. Assim, nesse caso, sendo um material linear elástico, o andamento aqui é igual ao comportamento tensão-deformação, no qual uma tensão aplicada gera uma deformação, né? Uma deformação a ser observada. E daí é possível ter uma variação linear na tensão de cisalhamento que será distribuída ao longo do objeto. Note que o torque é mínimo no ponto central e vai crescendo gradativamente à medida que o raio cresce, obviamente. Veja aqui a seguinte situação. Como já falado, o torque varia linearmente de acordo com a posição na qual ele é observado. Então, no ponto central, está indicando aqui na seta, ele possui um valor mínimo, né, que seria zero, e vai crescendo linearmente até o ponto final do objeto, que é o lugar onde ele possui o valor máximo. Deste modo, a distribuição é linear, né? Inicialmente, a gente trata todos como linear. Observe bem os detalhes desse objeto aqui, dessa imagem. Ele possui um raio máximo aqui chamado de C, tá na imagem, dá para perceber, e também apresenta um ρ, que seria exatamente a variação desse raio. O raio fixo, o raio final é C, mas o ponto varia de 0 a C. Então, assim, a gente pode definir da seguinte forma: o raio varia de 0 a C no momento, possuindo um valor ρ em qualquer ponto entre 0 e C. Veja que, como tem essa variação linear, cada ponto observado pode ser formado pequenos triângulos. E a presença desses triângulos é a representação matemática, a gente pode colocar assim, da linearidade da variação da tensão. Vai ser importante observar a formação desses triângulos porque os cálculos a partir de triângulos, quadrados, retângulos, cubos ficam mais simples. Então, assim, para fins de cálculos, o valor da tensão pode ser obtido em qualquer ponto. Nesse caso, o valor em um ponto qualquer, um ponto arbitrário qualquer aqui, definido pelo tal, representa justamente a tensão em um ponto do eixo que está entre o mínimo e o máximo, um ponto qualquer, não é um lugar específico, não é metade, é um ponto qualquer, maior que zero e menor que C. Há de se comentar aqui, dizer que o valor da tensão, logicamente, vai ser sempre menor que o valor máximo, porque é uma tensão entre zero e o valor máximo. E aí, esse tal, a letra tal que representa a tensão, é dependente do valor de ρ, que é o raio real onde essa tensão está sendo aplicada. E temos o tal máximo, que é a função do raio do objeto, do raio C. Assim, podemos ver para um objeto qualquer, que o tal máximo e o C são valores fixos, enquanto que o tal e o ρ são valores que podem mudar, né? Note que essa relação direta é possível de ser feita. Assim, é possível relacionar a tensão e a tensão máxima a partir dos dados do objeto, como essa diferença entre o raio máximo e o raio que você observa. E assim, veja que quando ρ igual a C, tal igual a tal máximo. Quando ρ igual a zero, tal igual a zero. Tá? Só uma definição matemática de como isso funciona. Então, aqui vemos a relação do torque com a tensão de cisalhamento que é desenvolvida internamente no nosso sistema. Note que as relações são de tensão máxima com o raio total e, por outro lado,
de tensão num ponto com o raio ρ, que é qualquer valor intermediário entre 0 e C, para ficar fixo. Eu vou colocar a definição de cada um para ficar fixo aqui e entender exatamente o que é. Tensão de cisalhamento no eixo, tensão de cisalhamento máxima, torque interno, raio do eixo, raio em qualquer ponto e o momento polar de inércia da área da seção transversal. E assim, para toda a seção transversal, o torque pode ser calculado da seguinte forma, como está aqui na nossa apresentação. Ele pode ser obtido utilizando integral da área a partir de um elemento de área dA qualquer. Então, nesse caso, por se tratar de um elemento cúbico ou quadrado, pensamos assim, podemos analisar em 2D, o que o torna um retângulo, não necessariamente quadrado, né? Formas quadradas, mas pode ser um quadrado ou um retângulo, que varia na direção da tensão de cisalhamento e do raio ρ, que são as dimensões variáveis. Assim, o elemento de área é o responsável pela variação no torque, de certa forma, analisando assim. Seguindo, podemos dizer que a integral dessa equação depende somente da geometria do eixo, já que a gente está falando de variação no ângulo e simplesmente o tamanho que ele apresenta ali. Além disso, podemos definir, como eu posso dizer, o momento de inércia polar da área transversal como sendo a integral da área. Para o caso de um eixo de seção circular perfeita, o momento de inércia é dado por π sobre 2 vezes ρ elevado à quarta potência. Vamos ver um passo a passo de como é possível chegar nesse valor. Veja que o momento de inércia é dado, né, pela equação, já aparece na tela, e uma área arbitrária para uma seção circular é dada por πr ao quadrado. Daí, para esse nosso caso, que a área é ρ, a gente tem que a área π ρ ao quadrado e um elemento de área, um dA, derivando aqui em função do nosso raio, que é o que realmente vai ter a variação, vai ficar 2π ρ dρ. Então, substituindo esses termos na nossa fórmula do momento de inércia, temos o seguinte: integral de área ρ ao quadrado 2π ρ dρ, que é o nosso dA sendo substituído. 2π são valores, o 2 e o π são valores fixos, então eles saem da integral, fica a integral de ρ ao cubo dρ. Assim, integrando novamente, integrando esse ρ, né, que é ele, a variação, fica ρ a quarta sobre 4, e aí eu posso simplesmente cortar o 2 com o 4 e chega no nosso valor de π sobre 2, ρ a quarta. Depois de demonstrado assim esse valor, eu deixei um exemplo aqui, que é um exemplo do livro do Ribellet, exemplo 5.1, que fala o seguinte: a distribuição de tensão em um eixo maciço foi esquematizado graficamente ao longo de 3 retas radiais arbitrárias, como mostrado na figura a seguir. Determine o torque interno resultante na seção. Veja que esse exemplo bem simples, né, com esse exemplo simples, nós podemos calcular o torque resultante pela substituição dos valores de tensão máxima e de raio, que são 8 KSI ou KSI e 2 polegadas, respectivamente. Uma sugestão que eu coloco assim é calcular primeiro o valor do momento de inércia, o J, e depois substituir na equação do torque, essa equação que está aqui, para obter o valor final. Com isso, o torque interno é devidamente calculado. Só uma forma mais prática de encontrar esse valor. Então, pensando isso em torque e onde a gente consegue aplicar, a gente chega ao conceito de potência, porque o torque está tudo relacionado à energia e o torque ele é aplicado e gera uma determinada potência. A gente tem aqui potência
uma forma bem sucinta, seria trabalho por tempo. Então, potência é definida como trabalho realizado por unidade de tempo. Essa é a definição clássica, assim, de potência, que a gente tem trabalho e tempo. Então, tem uma variação ali. Então, pensando no exemplo, né, a gente coloca assim, o trabalho transmitido por um eixo rotativo, seria igual ao torque aplicado multiplicado pelo ângulo de rotação. Por que isso? Porque multiplicado pelo ângulo de rotação é um objeto circular, então o ângulo de rotação, quanto mais ele abre o ângulo, mais ele vai ter um torque aplicado e, consequentemente, vai ter uma potência que foi transferida, né, ou transmitida para aquele sistema. E para as máquinas de rotação, máquinas que usam esse tipo de sistema, o valor da frequência de rotação é conhecido. Então é possível usar a seguinte equação. Tem duas formas de você usar potência, relacionando com a velocidade angular, e aqui tem uma informação. Um ciclo é igual a 2π radiano. Então, velocidade angular, 2π vezes f. Tá? Substituindo, temos que a potência 2πf vezes t. Tem um exemplo aqui do livro, mais um, que assim, ele pode servir de base para entender o contexto geral de torque e transmissão de potência. É importante em qualquer área assim de aplicação de engenharia saber como funciona esse tipo e como o conhecimento nos materiais ajuda a entender essa questão de por que eu preciso conhecer a característica do meu material antes de aplicar. Um motor que vai acionar uma máquina, independente do que seja, seja de um reator, seja de um moinho, qualquer equipamento que precise entrar em movimento para ter o seu funcionamento, é necessário que a gente conheça como esses materiais estão se comportando ali no meio. Então, fica aqui esse exercício para finalizar a aula de hoje e a gente dá continuidade com aplicações um pouco mais avançadas desse tipo de situação. Então, fica as referências aqui, a gente está se baseando principalmente pelo livro do Ribellet, tá? Só para deixar registrado. É isso que tinha para mostrar para vocês hoje. Mais uma vez, bons estudos. Até a próxima, galera.